Daniel 4, versículo 1. Amém. Vamos ler, eu vou ler um pouquinho grande, mas a gente vamos lendo e acompanhando, vai ser bênção, em nome de Jesus, né? A palavra de Deus é sempre bênção para as nossas vidas. Amém. O rei Nabucodonosor, aos homens de todas as nações, povos e línguas que vivem no mundo inteiro, paz e prosperidade. Versículo 2. Tenho a satisfação de falar-lhes a respeito dos sinais e das maravilhas que o Altíssimo realizou a meu favor. Como são grandes os seus sinais e como são poderosas as suas maravilhas. O seu reino é um reino eterno, o seu domínio dura para sempre de geração em geração. Eu, Nabucodonosor, estava satisfeito e próspero em casa, no meu palácio. Tive um sonho que me deixou alarmado. Estando eu deitado em minha cama, os pensamentos e visões que passaram pela minha mente deixaram-me aterrorizado. Por isso decretei que todos os sábios da Babilônia fossem trazidos à minha presença para interpretarem o sonho para mim. Quando os magos, os encantadores, os astrólogos e os adivinhos vieram, contei-lhes o sonho, mas eles não puderam interpretá-lo. Por fim veio Daniel à minha presença e eu lhe contei o sonho. Ele é chamado Beltesazar, em homenagem ao nome do meu Deus, em letra minúscula, certo? E o Espírito dos santos deuses está nele. Eu disse: Beltesazar, chefe dos magos, sei que o Espírito dos santos deuses está em você e que nenhum mistério é difícil demais para você. Vou contar-lhe o meu sonho e interprete-o para mim. Essas são as visões que tive quando estava deitado na minha cama. Olhei e diante de mim estava uma árvore muito alta no meio da terra. A árvore cresceu tanto que a sua copa encostou no céu. Era visível até os confins da terra. Tinha belas folhas, muitos frutos, e nela havia alimento para todos. Debaixo dela, os animais do campo achavam abrigo, e as aves do céu viviam em seus galhos. Todas as criaturas se alimentavam daquela árvore. Nas visões que tive deitado na minha cama, olhei e vi diante de mim uma sentinela, um anjo, que descia do céu e gritou em alta voz: derrubem a árvore e cortem os seus galhos, arranquem as suas folhas e espalhem os seus frutos. Fujam os animais debaixo dela e as aves dos seus galhos, mas deixem o toco e as suas raízes presos com ferro e bronze. Fique ele no chão em meio à relva do campo. Ele será molhado com o orvalho do céu, com os animais comerá a grama da terra, a mente humana lhe será tirada, e ele será como um animal, até que passem 7 tempos. A decisão é anunciada por sentinelas aos anjos, Os anjos declaram o veredito para que todos os que vivem saibam que o Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e os dá a quem quer e põe no poder os mais simples dos homens. Esse é o sonho que eu, o rei Nabucodonosor, tive. Agora, Beltesazar, diga-me o significado do sonho, pois nenhum dos sábios do meu reino consegue interpretá-lo para mim, exceto você, pois o Espírito dos santos deuses está em você. Então, Daniel, também chamado Beltesazar, ficou estarrecido por algum tempo e os seus pensamentos o deixaram aterrorizado. Então o rei disse: Beltesazar, não deixe que o sonho ou a sua interpretação o assuste. Beltesazar respondeu: meu senhor, quem dera o sonho só se aplicasse aos teus inimigos e o seu significado somente aos teus adversários. A árvore que viste, que cresceu e ficou enorme, cuja copa encosta no céu, visível em toda a terra, com belas folhas e muitos frutos, na qual havia alimento para todos, abrigo para os animais do campo e morada para as aves no céu, nos seus galhos. Essa árvore, ó rei, és tu. Tu te tornaste grande e poderoso, pois a tua grandeza cresceu até alcançar o céu, e o teu domínio se estende até os confins da terra.
E tu, ó rei, viste também uma sentinela, o anjo, que descia do céu e dizia: derrubem a árvore e destruam-na, mas deixem o toco e as suas raízes presos com ferro e bronze. Fique ele no chão, em meio à relva do campo. Ele será molhado com o orvalho do céu e viverá como os animais selvagens até que passe 7 tempos. Essa é a interpretação, ó rei. E esse é o decreto que o Altíssimo emitiu contra o rei, meu senhor. Tu serás expulso do meio dos homens e viverá com os animais selvagens, comerá capim como os bois e te molharás com o orvalho do céu. Passarão 7 tempos até que admitas que o Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e os dá a quem quer. A ordem para deixar o toco da árvore com as raízes significa que o teu reino te será devolvido quando reconheceres que os céus dominam. Portanto, ó rei, aceita o meu conselho, renuncia a teus pecados e a tua maldade, pratica a justiça e tem compaixão dos necessitados. Talvez então continues a viver em paz. Até aqui. Amém? Depois a gente vai continuar a história, que a gente tem que entender o desfecho da história. Amém? É tremendo a palavra de Deus. E esse texto, ele é bem explicadinho, né? É bem assim, deixa bem clara assim a história. E é muito gostoso. Eu gosto muito de estudar a palavra, de ler a palavra. Tem cada história assim forte, cada história tremenda, em que a gente tira bastante lições para nós. Então assim, nós percebemos, a gente conhece a história de Nabucodonosor. A gente conhece ele já lá na história de Sadraque, Mesaque e Abednego, quando ele levantou a estátua e mandou para que todas as pessoas dali do reino se prostrassem diante da estátua dele. E os 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego, se negaram a se prostrar diante daquela estátua. E aí houve aquilo que todo mundo já conhece, né? Eles foram lançados na fornalha de fogo ardente. E eles não foram consumidos pelo fogo. Glória a Deus por isso. E o rei Nabucodonosor, ele presenciou tudo aquilo. Ele estava diante da fornalha ardente quando tudo aconteceu. E ele ficou maravilhado. E ele até mandou fazer um edito dizendo que não existe outro Deus além do Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. E ele falou claramente, ele ficou realmente extasiado, maravilhado. Porém, o rei Nabucodonosor ainda não tinha reconhecido o Senhor como seu Senhor. É tanto que aqui no texto, ele fala com Daniel, quando ele teve o sonho, que Daniel era agraciado pelo poder dos deuses. Porque ele ainda não tinha entendido que o Deus de Daniel era o único e verdadeiro Deus. E Deus tinha algo na vida de Nabucodonosor. Deus tinha algo com ele. E esse é tremendo. Nós percebemos que quando Deus ele quer realmente fazer a obra na vida de alguém, ele usa por todos os artifícios possíveis e imagináveis para poder mostrar para aquela pessoa que ele é Deus. É tremendo, né? E nós vemos que Deus tinha algo com Nabucodonosor. Deus queria aquela vida. Ele queria que o rei Nabucodonosor reconhecesse que não havia outro Deus além dele. Então ele teve esse sonho. Um sonho que foi muito bem explicado aqui na palavra. Ele teve esse sonho onde ele viu uma grande árvore. E ele viu ali a árvore era imensa e tomava toda a terra. E todas as pessoas da terra se alimentavam daquela árvore e das suas folhas, dos seus frutos, e ficavam debaixo, aquela coisa toda. Você imagina uma árvore que pega toda a terra, é imensa essa árvore. E a gente tem que imaginar, ir lá no profundo da palavra. E aí ele teve esse sonho que deixou ele aterrorizado. Naquela época era utilizado muito essa coisa, né, de chamar os encantadores. Eles chamavam de pessoas que tinham esse dom, como Daniel. Lógico que esse dom era dom dado por Deus, mas naquela época existiam essas pessoas, né, os magos, os feiticeiros, os encantadores, que
procuravam ali, de alguma forma, adivinhar, passar as coisas para as autoridades. E ali foi chamado o rei chamou Daniel, e Daniel ali, né, com certeza, diante daquilo, do dom que Deus tinha dado para ele, o Senhor Deus falou com ele e revelou a ele o sonho que Nabucodonosor teve, deu a interpretação do sonho, deu para essa maravilha, né? Realmente não é algo sobrenatural mesmo da parte de Deus. Foi o que aconteceu ali, onde uma pessoa tem um sonho, né? E a outra tem a capacidade vinda de Deus de interpretar esse sonho. E aí Daniel foi e falou com muito cuidado. Você percebe que Daniel, ele vai com todo cuidado, porque ele até ficou aterrorizado também, impressionado com o que aquele sonho significava. E aí o rei ainda falou para ele: olha, não fique aterrorizado, Daniel. Me diz aí o que significa o sonho. Não é isso? No versículo 19, ele fala: então Daniel, também chamado Beltesazar, ficou estarrecido por algum tempo, e os seus pensamentos o deixaram aterrorizado. No versículo 19, então o rei disse: Beltesazar, não deixe que o sonho ou a sua interpretação o assuste. Ele ficou impressionado com o que significava aquele sonho. Afinal de contas, não era uma coisa boa que o Daniel iria passar para o rei, né? Então, qual era então a interpretação daquele sonho? Conforme a gente leu na palavra, Deus, ele tinha um propósito na vida de Nabucodonosor, que era, como eu já falei, para que ele reconhecesse o Senhor como seu único e suficiente Salvador, como o único Deus, que não havia outro Deus além dele. E o propósito era fazer com que Nabucodonosor reconhecesse que não há ninguém além do Senhor. E ele falou que aquela árvore significava o reino da Babilônia. Aquela árvore era Nabucodonosor, significava o seu reinado sobre toda a terra. Porque naquela época, realmente, o governo da Babilônia era o mais forte. Era o que realmente dominava naquela época. E aquela árvore frondosa, imensa, que estava ali plantada e estava sobre toda a terra, significava realmente o império da Babilônia. E ali o Daniel, ele foi falando para ele: olha, no versículo 20, a árvore que viste, que cresceu e ficou enorme, cuja copa encosta no céu, visível em toda a terra, com belas folhas e muitos frutos, na qual havia alimento para todos, abrigo para os animais do campo e morada para as aves do céu nos seus galhos. Essa árvore, ó rei, és tu. Tu te tornaste grande e poderoso, pois a tua grandeza cresceu até alcançar o céu, e o teu domínio se estende até os confins da terra. Então, nós vimos aqui que ele foi ali revelando o sonho e foi falando devagarinho o que era o propósito daquele sonho. E ele falou que Deus iria cortar aquela árvore. Então ele fala: se tu é a árvore, Deus vai cortar, significa, inicialmente até a gente pensa que eu vou morrer, né? Ele vai morrer. Só é que ele fala que ele vai deixar o toco. Ele vai deixar o toco e as raízes. E ele fala: essa árvore será cortada, mas vou deixar o toco. E para que você admita, não é isso? Deixa eu ver aqui, 24. Essa é a interpretação ao rei, e esse é o decreto que o Altíssimo emitiu contra o rei. Quer dizer, é um sonho que não é aparentemente para o bem. Aparentemente, porque nós vamos ver mais para frente o desfecho dessa história. Porque o que às vezes para nós aparentemente não tem tanta uma visão de uma coisa boa, porque foi um sofrimento aqui que foi causado na vida de Nabucodonosor, mas o propósito de Deus, ele era maior. É igual o que o irmão Damião um dia ele falou: Deus às vezes ele complica, né, irmão Damião? Né? Ele complica a vida para depois a gente explicar e a gente entender.
É muitas das vezes necessário a gente passar por certas coisas para que a gente venha entender o propósito de Deus lá na frente. Porque a vontade de Deus para as nossas vidas, ela é sempre boa, perfeita e agradável. Amém? Sendo que a gente não entende os propósitos, o porquê que a gente tem que passar por certos caminhos tortuosos para poder lá na frente entender. Certo? E nós vemos na palavra de Deus que muitos servos do Senhor, como nós, que somos servos do Senhor também, passamos por momentos difíceis para depois lá na frente entendermos. E isso é verdade. Todo ser humano passa por momentos, por provas, por momentos difíceis, momentos de aflição. E faz parte, na verdade, da nossa vida. Da vida de todo ser humano. E na vida do servo do Senhor, principalmente, porque é o que diz a palavra de Deus, né? Em nenhum momento o Senhor, Deus, e nem no Velho, nem no Novo Testamento, diz que a nossa vida vai ser mar de rosas, né? A gente só tem a certeza da vitória que, estando as nossas vidas na mão do Senhor, Ele verdadeiramente está no controle. Amém? Glória a Deus. Então aqui ele diz, voltando aqui para o texto, essa interpretação 24 ó rei, e esse é o decreto que o Altíssimo emitiu contra o rei, meu senhor. Tu serás expulso do meio dos homens. Olha só, amados. O que a palavra de Deus diz aqui para Nabucodonosor foi uma coisa muito forte. É uma coisa, se a gente, vamos entrar no texto. Olha só o que Daniel disse, você será expulso do meio dos homens. Você está entendendo, Isabela? A história? Presta atenção, porque essa história é muito interessante. Nunca ouviu falar? Então você vai entender. Esse homem, praticamente, ele virou um bicho. Você vai ver. Ele foi expulso do meio dos homens porque Deus tirou o entendimento da cabeça dele, da mente dele, né? E ele ficou cheio de pelos. A gente vai ver mais pra frente, as unhas cresceram. E ele ficou... É verdade. É verdade. É verdade, não é? Ele foi viver no meio dos animais. É uma coisa sobrenatural da parte de Deus. A gente nunca ouviu uma história como essa, né? De um homem virar bicho, entre aspas, né? Bicho que a gente fala assim, mas ele virou um selvagem, não é isso? Ele virou nem sei o que ele virou. Um monstro? O que ele virou, não sei. Eu sei que ele foi expulso do meio dos homens, conforme diz assim. Aqui ainda está na profecia, ainda está aqui na interpretação. Então ele diz, tu serás expulso do meio dos homens e viverá com os animais selvagens. Comerás capim como os bois e te molharás com o orvalho do céu. Passarão os 7 tempos até que admitas que o Altíssimo domina sobre o reino dos homens e os dá a quem quer. Que palavra forte, né, amados? Que palavra tremenda. Então ele advertiu, ele falou, olha, rei, você será tirado do meio dos homens, você vai viver com os animais, vai viver no sereno, no relento, com os animais selvagens. Isso é uma coisa até difícil de entrar na cabeça de um rei. Para analisar. Né? Chega aquele homem ali, o Daniel, chega e revela, olha, rei Nabucodonosor, o Senhor manda te dizer que você vai ser expulso do meio dos homens e você vai viver com os animais. Como uma coisa difícil de alcançar, de conceber, de entender. Como isso se daria? Né? E aí o Daniel, ele ainda falou, ainda aconselhou o rei. Ele falou, olha, né? Ainda há uma chance de isso não acontecer, né? Então Daniel, ele foi e falou, portanto, ó rei, no 27, aceita, o meu humilde conselho. Quem sou eu, como ele podia, né, tá falando, para te aconselhar, mas aceita o meu conselho. Renuncia a teus pecados e a tua maldade. Não é isso? Pratica a justiça e tem compaixão dos necessitados. Talvez, quem sabe,
Não é isso? Então, continues a viver em paz. Quer dizer, viria um período difícil, viria um período de guerra, de tribulação na vida de Nabucodonosor. E ele, porque a palavra de Deus era profética aqui, e ele falou, olha, há ainda uma forma de isso não acontecer na tua vida. Muda o teu proceder, muda a forma de você ser. Quem sabe assim, esse mal, esse algo que eu estou falando para você não aconteça. E assim, é tremendo, porque a gente tem que ler a palavra e sempre trazer para os nossos dias, trazer para a nossa vida. Não é isso? É assim que a gente tem que ler a palavra, para poder a gente aplicar. Não é só uma história, isso aqui não é uma historinha, certo? Isso aqui é um fato, né? Não precisa dizer fato real, porque todo fato é real. Amém? Mas é um fato realmente. Então, é algo que aconteceu de verdade e está aqui registrado para o nosso entendimento e para que nós venhamos tirar lições do texto bíblico. Então, assim, a palavra de Deus está aqui para nos exortar, para nos direcionar, para nos orientar. E muitas das vezes a gente quebra a cara e faz besteiras na nossa vida, porque a gente sabe muitas das vezes muito bem o que tem que ser feito, porque Deus já orientou através da tua palavra para nós, ao nosso coração, e a gente insiste em fazer diferente e ainda chega lá na frente e ainda quer colocar culpa no Senhor. Eu estou falando alguma besteira, amados? É verdade ou não é? Muitas das vezes a gente sabe muito bem que a gente está fazendo uma coisa que não agrada ao Senhor, que está ali em desacordo com a palavra, ou que não está bem, muito certo, ou a gente pede a Deus uma direção, Ele dá a resposta e a gente ainda tem a capacidade de fazer o contrário. Muitas são as pessoas que fazem isso. Eu mesma já fiz e acredito que todos nós já fizemos. E depois lá na frente a gente vê o resultado dos nossos atos, né? E a gente colhe a plantação, né? A semente que foi lançada. Então a palavra de Deus está aí para nos ensinar. Amém? Glória a Deus. Vamos continuar então para poder a gente dar prosseguimento à história de Nabucodonosor. Então aqui nós vemos que havia ainda esperança para Nabucodonosor, para que não acontecesse aquela coisa terrível que a profecia estava ali, né? Era algo terrível, não é verdade? Você teria medo de ouvir uma palavra dessa? Olha, você vai viver com os animais? Medo no sentido de temor da palavra de Deus? Eu acredito que sim, mas será que Nabucodonosor sabia quem era esse Deus realmente? A ponto dele ter temor? A ponto dele entender que o Deus que estava falando com ele era realmente o Deus Todo-Poderoso? E que quando Deus promete, ele cumpre? Eu acredito que não. Ele ainda não sabia quem era esse Deus. Era o Deus de Daniel, era o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, sabe? Era uma pessoa distante. Não era ainda o Deus dele. E Deus queria, realmente, o Senhor, nosso Deus, Ele queria ser o Deus de Nabucodonosor. É tanto que no propósito aqui ele fala que vai ser até que passarão 7 tempos, até que você admita que o Senhor domina sobre os reinos. Então, quer dizer, ele significa o quê? A gente entende aqui que ele ainda não admitia. Não é isso? Que ele ainda não reconhecia que havia um Deus sobre todas as coisas. E nós aqui entendemos, entrando na palavra, que o rei Nabucodonosor, ele devia ser uma pessoa altiva. Ser uma pessoa cheia de si, que ele se achava, que ele era o rei da Babilônia. Eu sou o cara, eu sou o grande, o todo-poderoso. Eu posso tudo, eu mando. Não é isso? Ele era uma pessoa soberba, sim. Porque Deus, ele mostra que ele vai falar que ele coloca, ele levanta quem ele quer, né? Ele levanta quem ele quer, ele abate quem ele quer. E ele quer mostrar exatamente que o poder não está na mão de Nabucodonosor, mas o poder está na mão de Deus. Significa que realmente você imagina o nível, o grau de altivez e de soberba de Nabucodonosor.
a ponto de Deus querer mostrar para ele de que ele não manda porcaria nenhuma, que quem manda era Deus. Eu acredito até que essa soberba, que essa altivez incomodou o Senhor. Peraí, esse cara tá achando mesmo que ele manda em tudo? Peraí que eu vou mostrar quem é que manda aqui. É mais ou menos isso, né? Então, ele quis mostrar para ele que ele não era nada sem o Senhor. Que ele não podia nada, que ele era um homem comum, igual a qualquer outro, e que na verdade ele era rei pela permissão de Deus. Isso é tremendo, isso é para nós também. Eu conheço gente que se acha, e eu acho que você conhece também, que acha que é o cara, que acha que porque tem um pouquinho mais de estudo, que porque que tem um pouquinho mais de dinheiro no bolso, que é mais do que os outros, quer pisar nos outros, quer, não é? Ué, não, gente, a gente aprende aqui diante de Deus. A Alexandra estava até falando ontem para mim, o símbolo da caveira, né? Ela falou que o símbolo da caveira significa igualdade, que todos nós somos iguais, que vai chegar um dia que não vai ter jeito, todo mundo vai descer ao pó, né? Vai voltar ao pó e todos nós seremos iguais. Acabou a aparência, acabou dinheiro, acabou soberba, acabou tudo. Todos somos iguais diante de Deus. E no final das contas somos iguais mesmo. Quem sou eu e quem é você para pisar em alguém, para se achar melhor do que alguém? Não é verdade? Glória a Deus por isso. É tempo de arrependimento, né? Às vezes a gente passa, ouve a palavra e a gente está aqui diante de rostinhos tão lindos e acha que ninguém faz isso. E de repente tem alguém aqui que faz, né? E ninguém sabe, porque faz lá fora. Hã? Ou todos fazem. Exatamente. A tua maldade passa a praticar a justiça e tem compaixão dos necessitados. Então, se Daniel, um ser humano, como qualquer um de nós, se Daniel estava falando para ele, deu esse conselho para ele, para renunciar aos pecados, renunciar à maldade. Os pecados, então, porque isso Daniel não podia apontar todos os pecados. Mas todos nós somos pecadores, então eu posso dizer para vocês, Fernanda, renuncia ao pecado. Isso aí. Somos pecadores. Agora, a maldade estava nos olhos de Daniel. A falta de justiça também estava nos olhos de Daniel. E tem compaixão do necessário. Então está bem claro que ele não tinha compaixão. Não tinha. Ele era uma pedida. Ele já estava praticamente fora do ser humano. Porque o ser humano tem que ter sentimentos, né? Sentimentos ruins, tem sentimentos ruins, mas tem que ter um sentimento bom. E ali então. Bem claro que ele era uma pessoa perversa, né? Era uma pessoa que praticava maldade, né? Pode falar. Deus é tão maravilhoso, tão misericordioso e tinha realmente um propósito na vida de Nabucodonosor, porque na Bíblia ele fala sobre várias pessoas perversas, mas não teve essa chance. Isso. Não teve esse aviso. Né? E Nabucodonosor ainda teve esse aviso. Amém. Diferente do que você falou, esse negócio diferente que eu digo a respeito de se tornar, sair do ser humano, né, deixar os homens, de serem entre os homens, já existiu e existe, né? Crianças que já foram abandonadas, que não aprenderam a falar, a andar como um ser humano, mas foram deixados lá entre os animais. E foi criado pelos animais, eu já vi. Mas ele tinha uma mente sadia. De repente, se tirar assim, né? Um rei metido, orgulhoso, ele pensou jamais. Todo o poder está nas minhas mãos. Nunca. Como, né? Como isso pode acontecer? Jamais. Exatamente. Todo cheio de si, né? Todo cheio. E é tremendo. E ele falou que, quem sabe, né? Se ele mudasse o proceder dele, quem sabe isso não acontecesse. Vamos então dar continuidade aqui no versículo 28 para poder a gente entender o desfecho da história. Tudo aí. Antes de começar aqui a ler o versículo 28, a gente vê eu acho que isso aqui muito interessante. Muito interessante. A gente começa aqui lendo o versículo 4. Então a gente vê, lá no versículo 1, ele fala: o rei Nabucodonosor, aos homens de todas as nações, povos e línguas que vivem no mundo inteiro. Então aqui nós estamos entendendo que está na terceira pessoa.
Existe alguém aqui contando a história do rei Nabucodonosor, que nós subentendemos que é Daniel, que é o escritor, não é isso? O autor do livro. Então ele está falando, o rei Nabucodonosor. Então no versículo 2 ele fala, tenho a satisfação de falar-lhe a respeito dos sinais e das maravilhas e tal, tal, tal. Quando vem no versículo 4, muda, presta atenção. Ele fala, quem é que está falando agora? Versículo 4. Eu, rei Nabucodonosor. Eu, Nabucodonosor. Então, assim, nós percebemos que mudou a fala. Daniel estava escrevendo. Se você parar para analisar, Daniel está escrevendo aqui. O capítulo 1 foi Daniel todo que escreveu, o 2, o 3. Quando chega no 4, iniciozinho, ainda é Daniel. E aí, a partir do versículo 4, nós vemos que entra um outro personagem falando na primeira pessoa, dizendo, eu, Nabucodonosor. O que eu entendo? Né? O que eu entendo? Daniel estava escrevendo um livro e ele teve todo esse testemunho, toda essa vivência, tudo isso que aconteceu com ele, que a gente vai ver o desfecho, claro que você sabe um pouquinho da história e tudo, e ele falou assim, Daniel, tu está escrevendo um livro? O rei, vamos colocar assim, cara, por favor, deixa eu colocar a minha história no teu livro. Deixa eu contar o que aconteceu comigo. Eu entendo, foi mais ou menos assim. Ele falou, Daniel, deixa eu registrar com as minhas, ou ditado, deve ter ditado para alguém, mas na primeira pessoa ele falou, ele quis deixar registrado o que aconteceu com ele. Sabe, a vivência dele, o testemunho dele. Então ele falou, ele conta a história. Então ele fala, eu, rei Nabucodonosor, e é tremendo, estava satisfeito. Então ele vai contando a história dele, porque aquilo mudou a vida dele. Nós vamos ver o que aconteceu e como mudou a vida e a história por completo do rei Nabucodonosor, de uma forma que ele falou, eu não posso deixar isso passar em branco. Eu quero contar a minha história. Sabe quando acontece um testemunho com você, algo tremendo, um milagre, um sobrenatural que você conta a 4 ventos, que você quer contar a tua história para todo mundo? Eu vejo isso aqui em Nabucodonosor. Ele queria deixar registrado no livro de Daniel a história dele. Não quero que ninguém conte a minha história, eu quero contar. É tremendo. Eu quero deixar registrado para que todos saibam. Então aqui você vê que tudo isso que nós lemos, quem está contando é o rei. Amém? Glória a Deus. Então no versículo 28 nós vamos vendo ele falando, relatando o que aconteceu com ele. Então ele falou, no versículo 28 volta a palavra de Daniel. Tudo isso aconteceu com o rei Nabucodonosor, né? Aí volta, certo? 12 meses depois, quando o rei estava andando no terraço, olha só, houve a profecia, houve a palavra, 12 meses se passaram, um ano, certo? 12 meses depois, quando o rei estava andando no terraço, do palácio real da Babilônia disse, olha o que ele disse, acaso não é essa a grande Babilônia que eu construí como capital do meu reino, como meu enorme poder para a glória da minha majestade? Ele olhou todo cheio de pompa, eita Babilônia linda, Babilônia maravilhosa, fui eu que construí isso aqui tudo para a minha honra, para a minha glória, para a glória da minha majestade, eita, glória para mim, honra para mim, não é isso? Né? Toda honra e toda glória seja dada a mim. É tipo assim, foi isso que ele quis dizer, né? E aí ele volta a falar, e agora a gente vê a palavra de novo de Nabucodonosor, né? Volta a voz de Nabucodonosor, primeira pessoa novamente, no 31, e ele fala, as palavras ainda estavam nos meus lábios, perdão, sim, então não é a voz dele ainda, amém, perdão, amados, amém. As palavras ainda estavam nos seus lábios, quando veio do céu uma voz e disse, amados, para analisar, visualiza aí, tu tá ali falando toda a honra e toda a glória para mim, de repente, vem a voz do céu. Caraca, fala igual o pastor Léo, caraca, foi um negócio estrondoso, não é não? Horripilante, arrepiou todos os, né, tudo.
estremeceu. Para tudo, porque agora está falando o Rei dos Reis, né? O Senhor dos Senhores. E aí ele fala, a voz que veio do céu e disse: é isso que está decretado quanto a você, rei Nabucodonosor. Sua autoridade real lhe foi tirada. Você será expulso do meio dos homens, viverá com os animais selvagens e comerá capim com os bois. Passarão 7 tempos até que admita que que o Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e os dá a quem quer. A sentença sobre Nabucodonosor cumpriu-se, o quê? Imediatamente. Ele foi expulso do meio dos homens e passou a comer capim com os bois. Seu corpo molhou-se com o orvalho do céu, até que os seus cabelos e pelos cresceram como as penas da águia, e as suas unhas como as garras das aves. Ao fim daquele período, agora sim que começa. Então, ele volta a falar a primeira pessoa. Mas aqui vamos dar uma pausa aqui para poder a gente analisar esse pedaço. Ele estava ali se glorificando, não é isso? Se achando, se exaltando, se engrandecendo, se achando cara. Tinha esquecido já, né, da palavra. Deus ainda deu 1 ano para ele reavaliar, para ele ver o que ele ia fazer da vida dele. Mas não teve jeito, né? Porque o eu falou mais alto, não teve jeito, porque ele era soberbo. Ele era daquele jeito. Só Deus transforma a gente. Não tem como. Só o Espírito Santo de Deus mesmo é capaz de transformar o nosso eu interior. Não tem como. Não tem a força, não adianta. Que a gente não consegue transformação. Não é isso? Então, ele ali estava ali naquele momento, e ali imediatamente ele ouviu uma voz do céu que bradou ali. Você imagina, né, aquela cena horripilante. Horripilante por quê? Porque foi um decreto ali contra ele naquela hora, né? E ele falou exatamente as palavras que Daniel tinha falado. E ali, imediatamente, ele não teve... Eu imagino que o negócio foi tão rápido que ele não teve nem tempo de argumentar nada com Deus, porque, tirou o entendimento dele. Sabe? A mente dele foi retirada. O entendimento, a lucidez, não é isso? Foi retirado. Então ele não teve nem tempo de argumentar, de falar nada. Também não tinha, era o decreto de Deus. Sabe? Não tinha como argumentar nada. Já te dei 1 ano, tu não fez, acabou. Né? E ali ele foi realmente foi tirado todo o entendimento dele. E ele, conforme a gente falou, ele virou bicho. Ele virou uma pessoa selvagem, virou um selvagem. Então, e aí mais um parênteses que eu quero abrir. Que coisa tremenda da parte de Deus. Como pode um ser humano ir morar na selva com os animais selvagens e não ser morto por esses selvagens ali? Certo? Porque você imagina, ele deve ter estado ali numa floresta, num lugar... longe, exatamente, longe do reino, com vários outros animais. Que animais que teriam ali? Cobra? Onça? Leão? Não sei. Tigre? Sei lá que animal que tinha ali. Mas que pelo menos cobra devia ter, com certeza. No mínimo a gente imagina logo um bicho que qualquer um desses pode levar à morte de um ser humano. E ali diz a palavra que ele passou 7 tempos. Nós não sabemos o que são esses 7 tempos. Pode ser 7 anos. Eu não sei o que significa esses 7 tempos. Não é isso, Paulinho? Pode ser 7 anos? Pode ser. Não, 70 não. Acho que não. Acho que deve ter sido 7 anos, né? A gente não sabe exatamente quanto tempo foi. Eu sei que ele ficou ali um período. Está escrito 7 anos na tua? Então, amém. Então, assim,
Mesmo se ficasse, amados, uma semana, fica lá uma semana lá em algum lugar. Né? Sei lá, atacado por um jacaré, sei lá, é tanto perigo que tem na mata. É só coisa, né? Só coisa mortal. Então, assim, ele passou, vamos supor realmente que seja 7 anos. Gente, muito tempo. Deus livrou. E é coisas que a gente passa batido, né? Exatamente, né? Que coisa, né? Ele estava lá, mas estava protegido, estava ali no controle. Deus estava guardando. Porque, qual foi a palavra de Deus? Ele falou, enquanto você não reconhecer que eu sou Deus na tua vida, que não existe outro Deus além de mim, o teu entendimento não vai retornar. Agora, vamos parar para analisar. Como é que ele ia reconhecer se ele estava sem entendimento? Como é que ele ia reconhecer se ele não tinha mais raciocínio? Não, e não é só como louco. Foi uma coisa sobrenatural, porque cresceu as unhas, né, Isabela? Cresceu os cabelos. Diz a palavra que ele ficou com os unhos igual de águia e os pelos igual de quê? De ave. Gente, o negócio foi feio. Já pensou? Virou um monstro, né? Vamos lá pra gente terminar, que o horário já deu. A história é longa. E é gostosa, né? É muito interessante, muito gostosa a palavra de Deus, a gente viaja, né? Tremendo. E aí, o que acontece? Aí, 34. Ao fim daquele período, eu, Nabucodonosor, olha só, ao final daquele período, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu e percebi que o meu entendimento tinha voltado. Gente, para tudo. Olha só que interessante. Ele estava lá na mata, estava lá na floresta, estava lá no meio dos animais. E ali não teve um momento que ele levantou os olhos para o céu e ele percebeu que o entendimento dele tinha voltado. Então, olha só, o que ele fez? Louvei o Altíssimo. Meu Deus, que coisa tremenda, mas você pode dar um glória a Deus? Glória a Deus. Que coisa linda, que coisa tremenda. Olha só, honrei e glorifiquei aquele que vive para sempre. Meu Deus, que coisa linda que aconteceu aqui. Sabe o que eu imagino, amados? Porque a gente tem que entrar na história, a gente tem que imaginar. Parece que conectou ali, tipo, um momento que ele estava lá no palácio. E ele, quando ele voltou, parece que ele lembrou exatamente do minuto. Não é isso? Que aconteceu aquela voz, aquilo tudo. Porque foi, gente, é muito tremendo. Ele levantou os olhos para o céu e ele viu que voltou o entendimento. E ele imediatamente glorificou o nome do Senhor. Que coisa tremenda, que coisa linda. Ele entendeu. Ele não esqueceu. Deus foi, sabe, é uma coisa tão perfeita de Deus, que conectou ali, há 7 anos atrás, né? Vamos levar assim no sentido de que seja 7 anos. Tudo que aconteceu, ele foi como se não tivesse passado aquele período, né, de 7 anos. Não é isso? E ele ali naquele exato momento, ele entendeu. Ele entendeu que não há outro Deus além desse Deus todo-poderoso, Criador dos céus e da terra. Amém? Glória a Deus. E vamos aqui continuar para a gente fechar. E ele escreve e ele fala, continuando no versículo 34, o seu domínio é o domínio eterno, o seu reino dura de geração em geração, todos os povos da terra são como nada diante dele, ele age como lhe agrada, com os exércitos dos céus e com os seus habitantes da terra, ninguém é capaz de resistir à sua mão ou dizer-lhe o que fizeste. Quer dizer, ele está falando, ninguém é capaz de questionar os atos de Deus. Gente,
ele ficou maravilhado com o que Deus fez com ele. Então, no 36, ele fala: naquele momento, voltou-me o meu entendimento e eu recuperei a honra, a majestade e a glória do meu reino. Meus conselheiros e meus nobres me procuraram, meu trono me foi restaurado e a minha grandeza veio a ser ainda maior. Agora eu, rei Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico o Rei dos céus, porque tudo o que ele faz é certo e todos os seus caminhos são justos, e ele tem poder para humilhar aqueles que vivem com arrogância. Glória a Deus! Que coisa linda, que coisa tremenda! Essa vivência que Nabucodonosor teve transformou a vida dele, mudou toda a história. Como foi poderosa a mão de Deus na vida de Nabucodonosor. E ele pôde glorificar e entender que realmente ele estava todo errado. Ele estava na arrogância, na altivez. E ele pôde ali entender o propósito de Deus para a vida dele. E tudo mudou, não é verdade? Tudo mudou, tudo transformou. Deus deu uma nova chance para ele. Ele poderia ter morrido ali, como nós. Quantas chances o Senhor Deus nos dá para glorificar o nome dele? Quantas chances que nós temos, não é isso? E quantas vezes nós poderíamos ter morrido por lugares por onde nós passamos? E glória a Deus que o Senhor Deus nos dá mais uma chance. Amém? Glória a Deus por isso. Da mesma forma como Nabucodonosor aqui glorificou o nome do Senhor, hoje também nós temos essa grande e maravilhosa oportunidade de dizer que Ele é lindo, que Ele é maravilhoso, que não há outro Deus além desse Deus todo-poderoso, Criador dos céus e da terra. Amém? E que Ele é digno de receber toda a honra e toda a glória e todo louvor, toda a adoração seja dada a Ele para sempre. Em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Vamos ficar com essa palavra maravilhosa, palavra de Deus, palavra para os nossos corações, para entendermos que realmente o Senhor levanta quem Ele quer, Ele abate a quem Ele quer, a vida, e todo o poder está na mão dEle. E que nós não somos nada e nós não somos ninguém. Foi isso que Ele queria mostrar para Nabucodonosor. Ele falou: você não é nada sem mim. Não é isso? Né? E da mesma forma, nós não somos nada. Quem somos nós, meu Deus? Quem somos nós se não for? Aonde nós estaríamos? Talvez no caixão, já na sepultura, se não fosse o Senhor Deus nas nossas vidas. Amém?